Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai resolver a prova da segunda fase da FUVEST, a parte de Química, obviamente, que vai ser exatamente no mesmo estilo da provinha que vocês vão fazer como treineiros. A prova da FUVEST, da segunda fase, da parte de conhecimentos específicos, contém 12 questões. Se você fizer a prova como treineiro de exatas, como a gente tinha conversado, vocês vão fazer 4 questões de física, 4 questões de química e 4 questões de matemática. Então, pensando na classificação da OQSP, nós vamos nos concentrar aqui na resolução das 4 questões de química, para vocês olharem que não é um bicho de 7 cabeças, não tem nada demais, mas obviamente a gente tem que ler com atenção, tem que prestar atenção em todas as partes e tem que saber controlar bem o tempo. Então vamos começar aqui na questão 1, que fala assim: as concentrações de alguns íons em amostras de água estão representadas nos gráficos a seguir. A origem de cada amostra 1, 2 e 3 foi omitida, mas pode corresponder a uma amostra de água do mar. Então vamos marcar aqui, ó. Pode ser água do mar, pode ser também água de chuva, ou pode ser água doce de rio. E ele dá uma informação extra, né? Essa água de chuva é de uma região costeira. E aí ele nos complementa com 3 gráficos de concentração de alguns íons nessas 3 águas. A gente percebe aqui na amostra 1 que tem uma predominância de cloreto e sódio, na amostra 2 existe uma predominância de bicarbonato, e na amostra 3 nós de novo temos uma predominância de cloreto e sódio. E aí ele vai perguntar coisas a respeito disso. A primeira coisa que a gente precisa notar nesse gráfico é que apesar dos gráficos da amostra 1 e da amostra 3 sejam praticamente idênticos em termos qualitativos, em termos quantitativos eles são muito diferentes. Se a gente for reparar com atenção na escala aqui, a gente observa que essa escala aqui é 5.000 vezes menor do que a nossa escala aqui. Ou seja, apesar dele ter uma composição parecida, a quantidade total de íons envolvidos é completamente diferente, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que se atentar, né? É óbvio que quando a gente vê Na e Cl como os principais componentes, a gente pensa em água do mar, mas não vai ser necessariamente na amostra 1, né? Por conta da questão das quantidades. Por isso que a gente tem que analisar sempre as informações fornecidas com muita calma. Nesse caso, analisar o eixo da concentração. Bom, no item A, o autor da questão pede que ele afirma que o bicarbonato na água pode vir de diferentes fontes. E ele pede então que nós citemos uma fonte de bicarbonato que seja comum às 3 amostras. Então, quais seriam as principais fontes de bicarbonato, né? Bom, bicarbonato vem do equilíbrio, pode vir do equilíbrio do carbonato ou do ácido carbônico. O ácido carbônico vem da dissolução de gás carbônico em água, né? Então vamos rascunhar aqui rapidinho, só para a gente não esquecer, só para a gente relembrar aqui, jogo rápido. A gente sabe então que o bicarbonato pode vir no equilíbrio do carbonato, e também pode vir do ácido carbônico, que por sua vez vem do gás carbônico. Vamos colocar os estados físicos, né? Sempre é uma boa prática colocar os estados físicos. CO2 gasoso, mais água. Isso aqui está em equilíbrio com ácido carbônico. A gente sabe que o ácido carbônico é instável. Por isso que a gente representa ele aqui entre esse símbolo de maior e menor aqui, né? E por sua vez ele também está em equilíbrio em água, como H+, mais bicarbonato. Então o bicarbonato pode ter essas duas fontes principais. CO2 vai ser o CO2 do ar, e o carbonato é principalmente de rocha calcária.
Ou seja, quando a gente está falando de mais de uma fonte possível, é que a gente pode ter uma fonte mineral, uma fonte decorrente do contato dessa água com rochas, principalmente rochas calcárias, ou então uma fonte atmosférica, que é o CO2 do ar. Ele pede então agora que a gente fale, isso não precisa estar na sua resposta, tá, pessoal? Eu estou contando aqui para vocês para a gente pegar o raciocínio total. Mas na verdade ele só pede uma coisa. A única coisa que ele pede é que a gente cite uma fonte que seja comum às 3 amostras. A água da chuva não tem como estar em contato com uma rocha calcária. Uma rocha calcária é uma rocha de qualquer tipo, né? Porque é a água da chuva. Então, a única fonte aqui que pode estar presente, fonte de bicarbonato, que pode influenciar as 3 amostras, é, obviamente, o CO2 atmosférico, né? Então, a fonte de bicarbonato nas 3 amostras é o CO2 atmosférico. Ok? Jogo rápido aqui, questãozinha tranquilaça. E aí no item B, ele dá uma folha-resposta, né? E ele fala para a gente preencher a tabela da folha-resposta com as correspondências entre a amostra 1, 2 e 3 em relação a qual ambiente elas foram coletadas. Como a gente viu, ó, a amostra 2 não tem praticamente NaCl, né, em relação ao principal componente, que é o bicarbonato. Então a amostra 2 deve ser água doce. E aí a gente tem um problema aqui entre a amostra 1 e a 3, que são 2 amostras que contêm basicamente a mesma composição, sendo os principais íons Na e Cl. E aí é que eu falei para vocês reparar na quantidade. Aqui praticamente não tem íons, enquanto que na amostra 3 nós temos uma grande concentração de íons. Então a amostra 3 é água do mar e a amostra 1 é a água da chuva da região costeira. Não é uma água de chuva qualquer, né? É a água de chuva que se formou próximo ao mar. E aí, só para vocês terem uma noção, né? No caderno resposta a gente tem essa tabelinha e aí vocês responderiam o seguinte. E é só isso, não precisa colocar mais nada. Água do mar é a amostra 3, água de chuva é a amostra 1 e água doce do rio é a amostra 2. E é só isso que tem que fazer. Não precisa gastar mais nenhum tempo com isso, nessa questão específica, nesse item específico. E no item C, que na verdade nem é um item C, né? É só uma continuação aqui. Eles não deu um problema de formatação aqui na prova, né? Ele coloca assim: é esperado que a concentração de íons cloreto na água da chuva coletada em um ambiente continental seja igual, maior ou menor ao de um ambiente costeiro, imaginando que a gente não tem poluição em nenhum dos dois casos. Bom, de onde que vem esse NaCl que está na chuva, pessoal? A questão é que quando a gente fala da evaporação da água do mar e tal, como se fosse análogo a uma destilação, né? Ou mesmo quando nós falamos de uma destilação, nós fazemos uma certa simplificação de imaginar que esse é um processo em que a gente só vai evaporar o solvente. Durante o processo de evaporação, quando a gente está retirando vapor, alguma coisa, esse processo mecanicamente arranca gotículas. Ele vai arrancar gotículas do líquido, certo? E essas gotículas são solução, certo? Então, no próprio processo de evaporação, um pouquinho dos sais é arrastado. Ele não está evaporando. O NaCl, obviamente, não está evaporando, mas ele é arrastado no processo de vaporização da água. Ele é arrastado nesse processo, né, durante essas formações de gotículas aí, que a gente chama de um aerosol. São gotículas de um líquido espalhado em um gás, né? Então, um colóide, na verdade, é um aerosol. E aí, nesse processo, então, quando chove essa coisa, essas gotículas de água também vão se agregar, também vão fazer parte da precipitação, vão fazer parte da chuva, e com isso vai levar uma certa concentração, muito menor do que a gente via no mar, dos sais. Se essa chuva está sendo formada em uma região longe do mar, numa região onde eu não tenho acesso a uma solução de cloreto de sódio, como o mar é, né? Não vai ter grandes quantidades de cloreto na água. Por quê? Porque não tem essa fonte geradora desse aerosol que contém esses íons. Então, se fosse uma chuva perto
perto desse rio aqui, por exemplo, né, nós teríamos uma composição parecida com essa, mas com concentrações muito inferiores. Então, a nossa resposta aqui é esperado que a concentração de íons cloreto na água da chuva no continente seja muito menor do que nos ambientes costeiros, devido à ausência de uma fonte de uma solução de cloreto de sódio, como observado no mar, pois durante o processo de evaporação, parte desses íons é arrastado para a chuva. Como eu não tenho essa fonte, não tenho o arraste em grande quantidade desses íons para a chuva. E com isso a gente encerra a questão 1 e já vamos aqui para a questão 2. Questão 2 ele fala sobre o experimento de chuva de ouro, que é a recristalização à temperatura ambiente do iodeto de chumbo. A formação desse sal pode ocorrer a partir da mistura de nitrato de chumbo e iodeto de potássio. E um outro produto dessa reação é o nitrato de potássio em solução aquosa. Vocês lembram, né, que todos os nitratos são solúveis, todos os sais de potássio são solúveis, né? Cloretos, brometos e iodetos não são solúveis, somente prata, mercúrio e chumbo. Nesse caso é chumbo, então iodeto de chumbo é insolúvel. Esses sais brancos aí de nitrato de chumbo e iodeto de potássio são solúveis em temperatura ambiente e o iodeto de chumbo, como a gente acabou de falar, é pouco solúvel nessa temperatura e tem essa coloração típica de um amarelo intenso. Então, quando ele precipita, ele forma como se fosse chuva, uma chuva colorida, no caso dourado. Em um laboratório, o mesmo experimento foi realizado em 2 frascos, em ambos 100 ml de uma solução de nitrato de chumbo 0,1 mol por litro e 100 ml de uma solução de iodeto de potássio 0,2 mol por litro foram misturados. Observem, né, que a gente está aqui em proporção estequiométrica. 1 de chumbo para 2 de iodeto. Ao primeiro frasco foi também adicionado 20 ml de água destilada, ou seja, ele só diluiu a solução, enquanto que ao segundo frasco foi adicionado 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de iodeto de sódio, ou seja, ele diluiu a mesma quantidade, só que ele adicionou mais iodeto no sistema. A tabela a seguir apresenta os dados de solubilidade dos produtos da reação em diferentes temperaturas. E aí, analisando rapidamente a tabela, a gente já percebe que o iodeto de chumbo é extremamente pouco solúvel, mas a solubilidade dele aumenta com o aumento da temperatura, o que também ocorre para o nitrato de potássio, mas o nitrato de potássio é muito solúvel. Então, mesmo a 4 graus Celsius, a solubilidade do nitrato de potássio é mais do que 1 mol por litro, né? 1 mol por litro seria 101 gramas, aqui é 135 gramas, ou seja, como a gente está trabalhando aqui numa concentração bem menor, né? Uma concentração de 0,1 para o nitrato de potássio, ele vai estar completamente solúvel, porque mesmo na pior condição, ele ainda vai estar completamente solúvel. Agora ele pede que a gente responda os itens, considerando o enunciado e esse equilíbrio químico, que é um equilíbrio de solubilidade, Pb2, dando chumbo 2+, e 2 iodetos. Então, o primeiro item é: indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo, ou seja, se favorece ou inibe a formação de iodeto de chumbo. O procedimento do segundo frasco foi a adição de iodeto de sódio. Então, ele adicionou mais iodeto. Foi isso que ele fez. Pensando em equilíbrio, se eu aumento a concentração de iodeto, eu vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda, que é o famoso princípio de Le Chatelier, né? Se você adiciona produto, você desloca para o reagente. Então, no procedimento do segundo frasco, a adição de iodeto favorece a formação de sólido pelo deslocamento do equilíbrio, né? E aqui a gente poderia escrever uma justificativa. Eu vou abrir aqui uma nova telinha para a gente poder responder bonitinho. A resposta bonitinha aqui seria: favorece a formação do Pbi2. Sólido pelo deslocamento do equilíbrio.
em direção, deslocamento do equilíbrio, devido à adição de produto. Vamos botar aqui uma vírgula, devido à adição de produto em direção, deslocamento do equilíbrio em direção aos reagentes. A gente chama isso também, né? Poderíamos falar isso é um efeito do íon comum, né? Você adicionou um íon que está presente nos dois, que está presente nesse equilíbrio aqui, né? Eu estou adicionando aqui um íon que vai deslocar para o outro lado. Para separar o precipitado da solução do primeiro frasco e obter o PBI2 sólido e seco, foi recomendado que após a precipitação fosse realizada uma filtração em funil com papel de filtro. É uma mistura líquido-sólido, mistura heterogênea, e a gente separa com filtração simples. Seguido de lavagem do precipitado com água para se retirar o nitrato de potássio formado. E na sequência, esse precipitado fosse colocado para secar. Ou seja, na nossa própria solução formada, né? A gente forma PBI2, mas a gente também forma KNO3. E eu quero me livrar desse KNO3. Então eu vou lavar o meu precipitado para garantir que eu vou retirar todo o KNO3. E aí ele fala assim, nesse caso, para se obter a maior quantidade de PBI2, é mais recomendado usar água fria ou água quente? Bom, a gente já discutiu que o KNO3 é extremamente solúvel. Mesmo nas condições que a gente está trabalhando, ele continuaria solúvel, mesmo se a gente aumentasse a concentração dele em 10 vezes, né? Porque ele estaria solúvel aqui a mais do que 1 mol por litro e a gente tem uma concentração muito menor que isso. Então, trabalhar a 4 graus Celsius ou 80 graus Celsius para o nitrato de potássio não faria muita diferença, porque ele já está muito solúvel nos dois casos. Então, lavar ele não seria um problema. Agora, a grande questão é, olha o que vai acontecer com o iodeto de chumbo. A solubilidade do iodeto de chumbo entre 4 e 80 graus Celsius aumenta em quase 8 vezes. Então, se a gente lavar o nosso sólido a 80 graus Celsius, nós vamos dissolver muito mais iodeto de chumbo do que se a gente lavasse a 4 graus Celsius. Lembrando que eu quero ter o máximo possível do iodeto de chumbo, então eu não quero que ele dissolva, porque se ele dissolver, ele vai passar pelo filtro e a gente vai perder essa quantidade. Ou seja, é muito mais interessante que nós lavemos esse negócio a 4 graus Celsius. Então a nossa resposta é 4 graus Celsius. Pois o PBI2 é muito menos solúvel nessa temperatura. E por ser menos solúvel, né, ele vai gerar menos perdas. E, portanto, terá menos perdas durante a filtração. Questãozinha que mostra uma aplicação direta dos conhecimentos teóricos num experimento de química, né, num laboratório, numa aplicação experimental. E por último, no item C, ele pede que a gente calcule o KPS do iodeto de chumbo a 32 graus Celsius. Então a gente tem que olhar aqui, 32 graus Celsius, a solubilidade em gramas por litro é 0,922 gramas por litro, e a massa molar do iodeto de chumbo é 461 gramas por mol. Então, vamos escrever esses nossos dados aqui, né? Então, a solubilidade. Deixa eu chamar isso aqui, ó. A solubilidade vai ser... Vou chamar de S. A solubilidade aqui vai ser 0,922 gramas por litro, que eu vou chamar isso aqui para facilitar a nossa vida de 922 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Vocês já vão ver por que eu vou fazer isso.
E a gente tem uma massa molar de 461 gramas por mol. Eu quero calcular o KPS. O KPS do iodeto de chumbo é a constante de equilíbrio da reação que ele deu. Chumbo 2+, aquoso, mais 2 iodetos, aquoso. Também, isso tem um KPS. KPS disso aqui é concentração de chumbo vezes concentração de iodeto ao quadrado. Só que essa concentração é molar. Então, o meu primeiro passo aqui é transformar isso aqui em concentração molar. Então, qual que é a minha concentração do chumbo 2+, que é igual a... Vamos fazer aqui, concentração do iodeto de chumbo, né? Qual que é a minha concentração do iodeto de chumbo, então? Concentração molar. Minha solução vai estar saturada, né? Então, a minha concentração dessa solubilidade, gerada por essa solubilidade aqui, vai ser 922 vezes 10 a menos 3 grama por litro, dividido por 461 gramas por mol. E aí, então, galera, por isso que eu já fiz aquele truquezinho de mudar a nossa, de colocar isso aqui nessa notação, porque, ó, 922 por 462 nada mais é do que 2. 461, desculpa, isso aqui é 2. O 10 a menos 3 fica, grama corta com grama, o mol sobe, então a nossa resposta vai ser 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. 2 vezes 10 a menos 3 molar. Essa é a concentração de chumbo, né? Então, a gente sabe aqui que a minha concentração de chumbo é 2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é que a gente pode falar que é uma certa quantidade, aqui um certo x. Só que pela proporção estequiométrica, a concentração do iodeto tem que ser 2x, né? Então, se a concentração do chumbo é 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, a concentração do iodeto precisa ser 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E a gente vê isso pela própria estequiometria. Desculpa. Pela própria estequiometria do nosso processo de dissolução. Então, agora eu só vou fazer a minha segunda etapa aqui, que é pegar isso aqui e aplicar direto na nossa expressão do KPS. Então, o nosso segundo passo vai ser o KPS vai ser 2 vezes 10 a menos 3, que é a concentração do chumbo, vezes 4 vezes 10 a menos 3, que é a concentração do iodeto, ao quadrado, né? Porque são 2 iodetos, então na minha constante de equilíbrio isso aqui aparece ao quadrado. Isso aqui vai ser 16, 16 vezes 2 dá 32. Aqui é 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6, 10 a menos 6 com 10 a menos 3 é 10 a menos 9. Então 32 vezes 10 a menos 9, notação científica, 3,2 vezes 10 a menos 8. Que unidade? Não tem unidade, porque isso é constante de equilíbrio. Nenhuma constante de equilíbrio tem unidade. Conclusão, então, o KPS dele é 3,2 vezes 10 a menos 8. Se vocês quiserem ser bonitinhos, vocês ainda escrevem assim, ó, a 32 graus Celsius. Porque vocês sabem que a constante de equilíbrio muda com a temperatura. E aí, morreu mais uma questão. Já foi a questão 2, podemos ir para a questão 3. Questão 3, questãozinha de química orgânica. Daquelas questões clássicas, né, de completar esquema reacional e tal. Então, ó, o médico Hans Krebs e o químico Feodor Linen foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 53 e 64, respectivamente, por suas contribuições ao esclarecimento do mecanismo de catabolismo de açúcares e de lipídios, que foi essencial à compreensão da obesidade. Ambos lançaram mão de reações clássicas da química orgânica, representada de forma simplificada pelo esquema que mostra a conversão de uma cadeia saturada em uma cetona, em que cada etapa é catalisada por uma enzima específica. E aí, então, a gente tem aqui um hidrocarboneto aqui, né? Pelo menos o pedaço que ele representou aqui é um hidrocarboneto, que na função, esse aqui é um alcano, na função, sob o efeito, na presença da enzima 1, ele se torna esse alceno. Na presença da enzima 2, esse alceno é oxidado até um álcool.
E na presença da enzima 3, ele é oxidado novamente num produto 4 aqui, né? Como é que eu sei que ele é oxidado? De duas maneiras. Ele já falou aqui que, ele fala aqui no item A, que pede para a gente completar o espaço, colocando a fórmula estrutural do produto 4 formado pela oxidação do álcool. Então, esse aqui é um processo de oxidação. Esse álcool é um álcool secundário, né? Ele está ligado em 2 carbonos. Como ele é um álcool secundário, a única possibilidade de oxidação para ele, né, que é aumentar o NOx do carbono, seria transformar esse álcool em uma cetona. Então, esse aqui fica C+OR2. Esse processo é uma oxidação. Só que ele já entregou a resposta, pessoal. A resposta está no enunciado. Olhem aqui, ó. Conversão de uma cadeia simples em uma cetona. Ele já falou pra gente que o produto final era uma cetona. Então ele já deu a resposta no enunciado. Certo? Então, ó. Morreu. É só isso. O 4, então o produto é esse, né? A gente só mexe na hidroxila que foi oxidada até uma cetona. Só isso. E agora vamos para o item 2, o item B. O item B fala assim, ó, identifique pelo número qual das espécies 1, 2 ou 3 possui isomeria geométrica, cis e trans, e desenha os isômeros. Isomeria geométrica, cis e trans, isso vai ser coisa de ciclo, né? Cis tá os dois do mesmo lado, trans tá um para cima, um para baixo. Ou alceno, onde de novo cis quer dizer que os dois estão do mesmo lado e trans eles estão do lado oposto. Nesse caso eu não tenho nenhum ciclo, mas eu tenho um alceno aqui. Eu tenho um alceno aqui. Então a resposta é que é a espécie 2 responsável, que possui a isomeria geométrica. E quais são esses isômeros? Vamos desenhar eles aqui rapidinho. Então eu tenho um alceno genérico, em que eu só tenho um substituinte em cada carbono, né? Então, esse aqui é R1, esse aqui é R2, R1, R2, esse aqui é H, esse aqui é H. Esse é um isômero, o meu outro isômero possível seria esse cara aqui. No que eles diferem? Aqui o R1 e o R2, os substituintes, estão do mesmo lado e aqui eles estão de lados opostos. Então, esse aqui é o meu isômero cis e esse aqui é o meu isômero trans. Era essencial na resposta que vocês identificassem quem que é o cis, quem que é o trans. Beleza? Então vamos retornar agora. Morreu mais um item, né? Esse aqui era o item B. Vamos agora olhar o item C. Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas curtas, os compostos representados por 3 serão pouco solúveis ou insolúveis em água. Não, desculpa, eu li errado. Vamos de novo. Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas curtas, os compostos representados por 3 serão bastante solúveis em água. Enquanto se R1 ou R2 forem cadeias carbônicas longas, os compostos representados por 3 serão pouco solúveis ou insolúveis em água. Ou seja, no 3, o tamanho da cadeia carbônica vai influenciar a solubilidade. Por outro lado, os compostos representados por 1 e 2 são pouco solúveis ou insolúveis em água, independente do tamanho da cadeia. Explique a diferença de comportamento observada entre as espécies 1 e 2. Então, se a gente está falando que esse cara R1 e R2 são só cadeias carbônicas, né, são radicais de hidrocarboneto, a situação é o seguinte: 1 e 2 são hidrocarbonetos, certo? E o grande efeito disso é que 1 e 2 são moléculas apolares. Então, ó, 1 é apolar e 2 é apolar, independente do tamanho das cadeias carbônicas R1 e R2. Enquanto que 3, devido à presença da hidroxila, é um composto polar, certo? E então, a solubilidade do 3 vai variar com o tamanho da cadeia R1 e R2. Porque se eu tenho uma cadeia apolar muito, muito grande, a característica polar vai predominar e esse único grupo polar aqui da hidroxila não vai ser o suficiente para manter a solubilidade.
do composto 3. Agora, se essa cadeia for curta, o grupo apolar, a hidroxila que predomina, né, as interações geradas por ela vai predominar e com isso a substância vai ser polar. Então a nossa resposta tem que conter essas ideias, né? E obviamente, se a gente está falando de interações polares ou de entre compostos polares e apolares, nós estamos falando de interações intermoleculares. Então nós temos que usar os termos corretos na nossa resposta, certo? Então a gente vai falar assim, ó, 1 e 2 são compostos. O quê? Que a gente acabou de discutir, pessoal? A gente acabou de discutir que esses compostos são apolares. Assim, independente do tamanho da cadeia, independente do tamanho da cadeia, que são R1 e R2, o composto fará interações de compostos apolares, né? Que interações são essas? Qual é a interação que os apolares fazem? É interação do tipo de polo induzido, de polo induzido. Para a interação de polo induzido, sendo muito pouco solúvel em compostos, em solventes polares. Porque a interação de polo induzido não é uma interação boa para os compostos polares, né? Compostos polares vão preferir fazer interações do tipo de polo permanente, ou no caso da água, ligação de hidrogênio. E é exatamente isso que tem aqui, a gente vai ter que colocar para finalizar a nossa resposta falando do composto 3. 3 é, vamos fazer mais bonitinho, o composto 3, né? Fazer uma redação, vamos nos preocupar em fazer uma redação clara, né? O composto 3 é polar devido à presença da hidroxila. Então ele é polar devido à hidroxila. Que é o grupo OH. Este grupo interage muito bem com a água. Por que tipo de interação? Através de ligação de hidrogênio, famosa ligação de hidrogênio, e de polos permanentes. Interação de polo permanente. Permanente. Polo permanente de polo permanente. Entretanto, e agora que a gente vai ter que discutir os dois comportamentos, né? Então, entretanto, que a gente tem que falar na nossa resposta tudo aquilo que a gente tinha discutido previamente. Vamos tirar esse entretanto aqui para ficar mais bonito. Então, vamos falar o seguinte. Se a cadeia for curta... Espera aí que eu me empolguei e tirei coisa demais. Se a cadeia for curta, se as cadeias, né, que são duas, se as cadeias R1 e R2, que são apolares, forem curtas, as interações polares da hidroxila predominam. E o composto é solúvel. Porém,
Se as cadeias forem longas, o que vai predominar, pessoal? Se as cadeias forem longas, o que predomina é o comportamento apolar. As interações apolares, né? O comportamento apolar predomina e o composto é insolúvel. Pronto, resposta nota 10. Vejam que a gente respondeu aqui usando os termos corretos, fez uma escrita clara, uma escrita clara e, mais importante, né, respondeu tudo que foi perguntado. Beleza? Morreu mais uma questão. Vamos olhar então agora a questão 4, né, que vai ser a última questão aí para vocês nessa prova. O lítio foi identificado no século XIX a partir das observações do naturalista e estadista brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva. Em 2019, esse elemento ganhou destaque devido ao Prêmio Nobel de Química entregue ao John Goodenough, o Stanley Whitman e o Akira Yoshino, pelas pesquisas que resultaram na bateria recarregável de íon lítio, que é o que faz o seu smartphone funcionar neste exato momento. Durante o desenvolvimento dessa bateria foi utilizado um eletrodo de óxido de cobalto 4, COO2, sólido, representado na semi-reação 1, em conjunto com o eletrodo de lítio metálico intercalado em grafita, LC6, sólido, representado na semi-reação 2, ou direto com o eletrodo de lítio metálico, Li sólido, que está representado na semi-reação 3. Então, pelo enunciado aqui, a gente já vê o seguinte, nos dois casos, a reação 1 vai acontecer, né? Então, eu vou até marcar ela, porque ela vai existir nos dois casos. A diferença é se o meu outro eletrodo, a minha outra semi-reação, usa lítio metálico ou usa lítio intercalado em grafita. Considerando essas semi-reações, então, escreva a reação global da bateria que utiliza lítio metálico como um dos eletrodos. Então, o lítio metálico é a expressão 3, né? Então, a gente tem que olhar como que vai ficar essa reação global. Pensem o seguinte, vamos fazer aqui no cantinho, aqui cabe. Vocês sabem que se ele é uma bateria, ele está fornecendo energia. Se ele está fornecendo energia, quer dizer que a minha força eletromotriz, né, o meu potencial da célula tem que ser positiva. Ou seja, esse cara aqui tem um potencial de redução positivo, ou seja, ele reduz bem, então esse cara se mantém. E esse cara aqui, que tem um potencial de redução negativo, vai ser invertido, e ao inverter, né, ele vai inverter o sinal do potencial. Então, na verdade, a gente está somando o seguinte, a gente vai estar somando COO2, eu vou omitir aqui os estados físicos só para ficar mais claro, mas na hora vocês tinham que colocar, tá? CO2 mais lítio mais um elétron não tem estado físico, dando LiCoO2. E a gente está somando isso com a minha semi-reação de oxidação, que eu inverti, né? Então, lítio sólido, dando lítio mais elétron. Vamos botar os estados físicos. Como eu falei, é sempre melhor ter do que não ter estado físico. É uma boa prática. Se eu somar isso tudo, eu vou chegar na seguinte expressão. Lítio mais COO2 sólido, dando LiCoO2 sólido. Esse lítio cancelou esse lítio, esse elétron cancelou esse elétron. Essa é a nossa reação global, né? Esse primeiro processo aqui, só para a gente complementar, esse primeiro processo aqui é uma redução e esse nosso segundo processo é uma oxidação, certo? Redução acontece no cátodo, oxidação acontece no ânodo, né? Sempre lembrem do CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. E aí, então,
agora que a gente escreveu, ele pede que a gente indique qual dos dois materiais, lítio metálico ou lítio intercalado em grafita, será o agente redutor mais forte. E ele até já deu também o caminho da resposta, que ele fala assim, justifique usando os valores do potencial de redução padrão. Quanto maior o potencial padrão de redução, quer dizer que é maior a tendência daquele composto de reduzir. Só que a gente não está procurando alguém que reduz, a gente está procurando um agente redutor, ou seja, a gente está procurando alguém que oxida muito bem. Então, quem que vai oxidar muito bem? Vai oxidar muito bem o composto que é péssimo em se reduzir, né? Então, um potencial de redução muito baixo representa um melhor agente redutor, porque né, a reação inversa, que seria essa reação aqui, ó, lítio dando lítio mais elétron, vai ter um potencial bem maior, né? Porque a gente vai inverter o sinal na hora de somar, vai gerar uma pilha com potencial bem maior, né? A pilha que ele seria gerada com o lítio metálico é de 4,04 volts, né? Que é 1 menos 3,04 volts. Enquanto que a pilha com lítio na grafita é de 3,84 volts. Então, o melhor agente redutor é lítio metálico, pois possui potencial de redução padrão, mais negativo. Quanto mais positivo o potencial padrão de redução, melhor o agente oxidante. Quanto mais negativo o potencial de redução padrão, mais redutor é a nossa espécie. Então, vai ser aí, essa é a nossa resposta. Lítio metálico, pois ele possui potencial padrão mais negativo, sendo melhor agente redutor. E agora vamos para o último item da nossa prova. Em 1800, José Bonifácio, aquele mesmo das aulas de história, descobriu o mineral petalita, de fórmula XAlSi4O10, no qual X é um metal alcalino. Em 1817, ao assumir que o X era sódio, o químico sueco Johan Arfwedson observou que a petalita apresentaria uma porcentagem de metal alcalino superior ao determinado experimentalmente. Ao não encontrar outros substitutos conhecidos que explicassem essa incongruência, ele percebeu que estava diante de um novo elemento químico, o lítio. Ou seja, né, ele viu que as massas não eram condizentes com nada que se conhecia. Então, deveria ali haver um novo elemento, um novo composto, um novo elemento químico, que no caso era o lítio. Explique mostrando os cálculos como a observação feita por esse cientista sueco, que eu não me atrevo a falar o nome, permitiu descobrir que o elemento novo era o lítio. Então a gente tem que fazer aqui uma continha que justifique isso, ou seja, como ele viu que as massas não batiam, né, a gente tem que fazer uma análise de massa e ver que não poderia ser sódio, teria que ser um elemento novo. A maneira mais fácil da gente fazer isso é trabalhar com esses dados que ele deu. Ele deu as massas molares e ele deu a porcentagem de alumínio na petalita. Então a gente vai trabalhar essa porcentagem em massa da petalita, trabalhando em relação a massas molares, para provar que a massa de X não era condizente com sódio, né, que era condizente com um elemento novo. Então, o que a gente vai ter é o seguinte: o que vale 8,8%? É a massa de alumínio dividido pela massa total. Só que essa relação, como o alumínio está presente, né, no nosso composto, essa relação vai valer para qualquer quantidade. Então vamos fazer isso para 1 mol. Qual que é a massa de 1 mol de alumínio? É a massa molar do alumínio, que é 27 gramas por mol. Isso vai ser igual à massa total da nossa petalita. Massa de 1 mol de petalita, que é a massa molar, que vai ser mx mais massa do alumínio, que é 27, mais massa de 4 silícios, que é 4 vezes 28. 4 vezes 28 vai dar 4 vezes 20, 80. 4 vezes 8, 32, 112. Mais a massa de
mais a massa de oxigênio, que é 10 vezes 16, 160. Tudo isso grama por mol. Então, o que a gente está falando, isso aqui, ó, 27 mais 112 é 139. 139 com 160 é 299. Se eu não fiz nenhuma conta errada, fiz 299. Então, isso aqui é 27 dividido por 299. E isso aqui vale 289 mais mx. E isso vale 8,8%. Então, agora a gente resolve para mx. Então, 27 sobre 299 mais mx é igual a 8,8 vezes 10 a menos 2. 8,8%. Então, passa para o outro lado, né? Então, vai ficar assim. 27 é igual a 299 vezes isso aqui, mais mx. Ou então, a gente pode passar dividindo. Então, vai ficar 27 dividido por 8,8 vezes 10 a menos 2, passa lá para cima como 10 ao quadrado, né? É igual a 299 mais mx. Quem que é mx, então? Vamos lá. 27 vezes 10 ao quadrado é 2.700. E eu preciso dividir isso por 8,8. Então, isso aqui vai dar 27. Vai dar o que isso aqui? 24, 3, né? 24, 2, 3, 24, 26. 264, sobra 60. Então, isso aqui vai ser 3 e alguma coisa. Quanto? Vamos ver. Então, isso aqui vai ser... Isso aí vai ser 0,600 dividido por, de novo agora, 8,8 vai dar 5, 40, 45 mais 6, não chega a 7, 3,06, né? 48, 6 vezes 8, 48. Aqui é 4, 6 vezes 8, 48, 5, 2. E 1 quebrado. Então, isso aqui vai ser 3,06 e 1 quebrado, certo? E eu tenho aqui os dois zeros, né? Então, vai dar 306 e 1 quebrado. Vamos calcular só mais um número aqui, né? 5, 28, isso aqui vai dar 72. Então, aqui vai sobrar 72. 72 dividido por 8,8 vai dar 8 e 1 quebrado. Então, isso aqui vai dar 3,068. Vezes o meu 10 ao quadrado, isso aqui vai dar 306,8. Então, a gente vai ter que mx mais 299 é igual a 306,8. Então, a massa molar de x é igual a 7,8 gramas por mol, que é 306,8 menos 299. Então, a resposta de vocês vai ser esse cálculo aqui e uma simples observação. Como a massa molar de X é muito menor do que a de sódio, X deve ser um elemento novo, mais leve do que o sódio, que no caso é o lítio. E é isso, galera. Com isso a gente encerra a resolução da nossa prova da segunda fase da FUVEST. Percebam que as discussões aqui eu me alonguei bastante, né, para explicar muito mais do que seria necessário para responder, para vocês terem todo o suporte teórico, né, para justificar bem as respostas de vocês. E com isso a gente encerra essa nossa resolução. Boa prova a todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar mensagem aqui nos comentários ou me mandar mensagem de qualquer outra forma que eu explico novamente. Boa prova a todos e até mais.